E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar analisando nossas questões dessa interessante prova para juiz de direito no Mato Grosso do Sul, perfeito? Vamos lá, questão 88. Olha só. Em conhecido acórdão proferido em regime de repercussão geral, versando sobre a morte de detento em presídio, esse acórdão é conhecido mesmo, é verdade. Recurso extraordinário 841526, tema 592, o STF confirmou decisão do TJ do Rio Grande do Sul, calcado em doutrina que, no tocante ao regime de responsabilização estatal em condutas omissivas, distingue-a conforme a natureza da omissão, sendo tal doutrina, em caso de omissão específica, segundo tal doutrina, em caso de omissão específica, deve ser aplicado o regime de responsabilização, e aí vamos ver as alternativas. Então veja bem, ele está aqui se baseando nesse julgamento que trata da morte de detento em presídio, e ele quer saber o seguinte, olha, quando for omissão específica, a responsabilização é o quê? Objetiva ou subjetiva? E aí depois ele vai complementando no caso de não ser omissão específica. Aqui você precisa conhecer o entendimento doutrinário da responsabilidade civil do Estado nos casos de omissão, tá? Há muita divergência, inclusive você encontra julgados contraditórios, tá? Com a jurisprudência dominante dos tribunais, mas, em regra, o que vai prevalecer é o seguinte: se a omissão for genérica, tá? Se a omissão for genérica, a responsabilidade do Estado é subjetiva, com base na teoria da culpa do serviço. Se a omissão for específica, a responsabilidade do Estado será objetiva, tá? Daqui a pouquinho eu vou trazer uma tela aqui para a gente ver melhor como a gente separa essa omissão genérica da específica. Mas já vamos com isso em mente para analisar as questões, as alternativas. Olha só, então, no caso de omissão específica, a responsabilização é subjetiva apenas em relação ao agente, exonerado o ente estatal de qualquer responsabilidade. Meu amigo, seria o paraíso para os advogados públicos se o ente federativo ficasse exonerado de responsabilidade em qualquer hipótese de responsabilidade civil do Estado no Brasil, tá? Praticamente não há essas hipóteses. Quase sempre o poder público responde. Em morte de detento, mais ainda, tá? A jurisprudência do STF é muito firme nesse sentido. Daqui a pouco a gente analisa um pedacinho desse julgado. Alternativa B, responsabilidade integral. Em caso de omissão genérica, aplica-se o regime de responsabilização objetiva. Não. Em caso de omissão genérica, aplica-se o regime de responsabilização subjetiva, tá? Alternativa C é responsabilidade objetiva e, em caso de omissão genérica, aplica-se o regime de responsabilização subjetiva. Opa, aqui sim, a responsabilidade do Estado, no caso de morte de detento, de fato é objetiva. Já em caso de omissão genérica, aplicamos o regime da responsabilização subjetiva. E aqui falando que a responsabilidade é subjetiva, não é, como já vimos, ela é objetiva. Aqui também falando que é objetiva e falando que, em caso de omissão genérica, não há possibilidade de responsabilização. Assim, tá? Então, a nossa alternativa correta aqui é a alternativa C. Morte de detento é responsabilidade objetiva e, em caso de omissão genérica, aplica-se o regime de responsabilização subjetiva. Vamos entender um pouquinho melhor esse assunto, lembrando que nós temos aqui no canal, tá? 3 vídeos que destrincham por completo responsabilidade civil do Estado, tá? Esses vídeos são do ano passado, mas eles ainda estão bem atualizados. Só faltaria ali 2 ou 3 julgados para atualizar perfeitamente até a data de hoje. Mas mesmo sem esses julgados, esses vídeos de responsabilidade civil do Estado estão muito bons, assim, na completude do seu conteúdo, tá? Recomendo que você os assista se tem dúvida sobre responsabilidade civil do Estado. É só pesquisar aqui no YouTube, Revisão PGE Responsabilidade Civil do Estado, que com certeza você encontra esses vídeos. Perfeito? Então, olha só. Em se tratando de omissão do poder público, qual é a regra? A regra é a responsabilidade subjetiva por culpa anônima, que é o que a gente chama de culpa do serviço. Por exemplo,
sua casa começa a pegar fogo. Você vai lá e liga para os bombeiros, fala, olha, está tendo um incêndio aqui, vem agora. Os bombeiros demoram 5 horas para chegar na sua casa. Veja, é um caso de culpa do serviço ou de culpa anônima. Por que anônima? Porque a gente não vai descobrir quem é o soldado bombeiro que é responsável, por que o serviço demorou, se foi porque o carro estava estragado e aí a culpa é do mecânico ou é do comandante do corpo de bombeiros. Enfim, a gente não quer saber de quem é a culpa. A culpa é anônima. A culpa é do próprio serviço público que não funcionou adequadamente. Essa é a regra para a nossa omissão genérica, tá? Exceções. Nós temos responsabilidade objetiva, teoria da guarda ou custódia ou do risco criado, tá? Para esse caso específico de presidiários, e aí vale também para alunos ou hospitalizados, haverá omissão específica e é caso de responsabilidade objetiva, tá? Então pensa o seguinte, sempre que for alguém que o poder público tiver responsável pela segurança dessa pessoa, e aí, por exemplo, é o caso de um aluno na escola, é um caso de um detento no presídio, é um caso de alguém que está internado em um hospital público, o Estado está especialmente responsável pela segurança daquela pessoa. Nesse caso, a responsabilidade será objetiva, porque estaremos falando de uma omissão específica, tá? E não de omissão genérica. Por isso, o gabarito é a alternativa C. E vale a pena conferir um julgado aqui do STJ que está citando o entendimento do STF. Olha só, o STF decidiu que a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção. Olha só, não haverá responsabilidade civil do Estado se o tribunal de origem, com base nas provas apresentadas, decide que não se comprovou que a morte do detento foi decorrente de omissão do poder público e que o Estado não tinha como montar vigilância a fim de impedir que o preso ceifasse a própria vida. Olha só, esse julgado aqui ele é um pouco mais avançado do que essa questão, mas eu trouxe aqui porque eu acho muito interessante você conhecer esse entendimento, tá? A responsabilidade do Estado em caso de morte de detento é objetiva. No caso de suicídio do detento, também. Contudo, o Estado pode fazer prova no processo de que era impossível prever ou evitar a situação de suicídio do detento. E nesse caso, o Estado se exonerará do dever de indenizar as vítimas, tá? Então, olha só. Em regra, é responsabilidade objetiva do Estado indenizar em caso de suicídio do detento. Qualquer forma de morte do detento, na verdade. Contudo, se o Estado provar que, olha só, não tinha como montar vigilância a fim de impedir que o preso tirasse a própria vida, nesse caso o Estado não terá que indenizar. Perfeito? Vamos lá, vamos ver a nossa próxima questão aqui. Questão de número 89, falando do procedimento da desapropriação. Lembrando que nós temos a série de vídeos completa aqui no canal falando de desapropriação, tá? E aí ele quer tratar especificamente do que está no Decreto-Lei 3365. Nós citamos quase todos os artigos desse Decreto-Lei 3365 nessa série de vídeos sobre desapropriação. Vamos lá, analisando aqui alternativa a alternativa. Olha só, a ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito Federal ou no foro da capital do estado onde for domiciliado o réu. Ok. Perante o juízo privativo, se houver. Tudo bem. Se for o estado o autor, será proposta no foro da capital respectiva, sendo o outro autor no foro da situação dos bens. O Decreto-Lei 3365, ele não cria essa regra para os estados, tá? Ele fala que se for qualquer outro, o autor será no foro de situação dos bens, incluindo aí o Estado. Só a União tem regra própria no Decreto-Lei 3365. Por isso está errada essa alternativa A, tá?
Esse Decreto-Lei 3365, ele é muito cobrado em provas, recomendo muito que você o leia, tá? Às vezes é difícil entender sozinho esse decreto, porque como ele é antigo, ele tem alguns dispositivos que você fica na dúvida da vigência, se foi recepcionado pela Constituição. Por isso é interessante você estudar essa lei com um professor, né? Seja através de videoaula, seja através de um livro ou de um material em PDF. Mas é muito importante conhecer bem esse Decreto-Lei 3365, ok? Alternativa B. A desapropriação deverá se efetivar mediante acordo ou judicialmente, dentro de 5 anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e decorrido tal prazo, este caducará. Essa alternativa, além de conhecer o decreto-lei, você tem que estar atento a cada palavra do examinador aqui. Veja bem, de fato, nós temos um prazo de 5 anos? Temos. Esse prazo realmente fará com que o decreto caduque? Fará sim, tá? São palavras do decreto-lei. Contudo, o prazo de 5 anos não é para efetivar a desapropriação judicial, é para entrar com a ação judicial de desapropriação. E veja, aqui se você pensar um pouquinho e conhecer alguns casos práticos, você vê que de fato é isso, porque essas ações de desapropriação, elas costumam demorar muito, tá? Olha só, o tempo que eu trabalhava no setor de precatórios da Procuradoria do Estado, eu fiz muito precatório que era de desapropriação da década de 80, eu cheguei a pegar da década de 70, para você ver como a ação demora. Veja, ela só foi executada, né? Só teve cumprimento de sentença para virar precatório, agora, já nos anos 2010 e seguintes, de uma desapropriação lá da década de 80. Por essa regra aqui, teria caducado. Não caducou por quê? Porque o Estado apresentou a ação de desapropriação dentro do prazo de 5 anos. Por isso está errada a alternativa B. Não é para efetivar a desapropriação, é para apresentar a ação judicial de desapropriação. Ou, de fato, efetivar aqui por acordo administrativo, tá? Alternativa C. Notificado administrativamente, o expropriado terá prazo de 15 dias para aceitar ou rejeitar a oferta de indenização, sendo que o silêncio será considerado a aceitação. Eu lembro que nos vídeos aqui sobre desapropriação eu até bati bastante nesse ponto, tá? O silêncio para fins de desapropriação não importa em anuência, tá? Importa em rejeição. Então, olha só. O poder público vai lá, ele quer desapropriar o imóvel do seu João. E o poder público oferece R$1 milhão para fechar o acordo extrajudicial, né? O acordo aqui administrativo para essa desapropriação. O seu João recebe a notificação, assina e não fala nada. Deixa passar ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Importa em anuência do seu João? Não, justamente o contrário. O poder público é obrigado a considerar que o seu João rejeitou a oferta e, portanto, para efetivar essa desapropriação, tem que apresentar uma ação judicial de desapropriação. Está errada a alternativa C. Alternativa D. A alegação de urgência deve constar obrigatoriamente do decreto de utilidade pública e obrigará o expropriante a requerer a emissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 dias a contar de sua publicação. Está errado também, tá? Olha só, existe julgado, existe jurisprudência do STJ falando que não é preciso que a urgência para fins de emissão provisória na posse seja declarada já no decreto, tá? Pode ser declarada em momento posterior. Aqui, só voltando um pouquinho atrás para você entender melhor o assunto, tá? Essa emissão provisória na posse é uma espécie de liminar que o poder público pede quando entra com a ação de desapropriação. Porque olha só, com a ação de desapropriação no rito normal, o poder público ele só vai entrar de fato na posse do bem imóvel desapropriado quando encerrar a ação. Contudo, o poder público pode pedir aqui a emissão provisória na posse. E aí ele já entra na posse do bem mesmo antes de encerrar a ação, assim que o juiz deferir essa liminar de emissão provisória na posse, tá? Da série de vídeos sobre desapropriação, tem uma que é só para tratar dessa emissão, então tá bem destrinchado esse assunto lá, perfeito? Como eu disse, tem jurisprudência do STJ falando que a urgência pode ser declarada em momento posterior, por isso está errada a alternativa D.
E a nossa alternativa é: uma vez notificado pelo expropriante, o particular que não concordar com a indenização oferecida poderá optar por resolver a questão por mediação ou arbitragem. É verdadeira essa alternativa, é. Esse dispositivo ainda não está sendo bem aplicado pela administração pública porque ele é bem recente, tá? É bem recente mais ou menos, né? Já tem mais de um ano aí, mas mesmo assim o poder público ainda não aprendeu a usar direito esse dispositivo legal, perfeito? De toda forma, é essa a redação, por isso está correta, essa alternativa é. Aqui só reforçando para você a importância de fazer um estudo atualizado dos dispositivos legais, porque cai com muita frequência, tá? E olha só aqui, artigo 10b do decreto 3365 vai falar o seguinte: feita a opção pela mediação ou pela via arbitral, o particular indicará um dos órgãos ou instituições especializados em mediação ou arbitragem, previamente cadastrados pelo órgão responsável pela desapropriação. Esse foi o último vídeo que eu fiz dessa série sobre desapropriações, justamente porque é de uma alteração posterior a quando eu tinha feito a série, então eu fiz um vídeo especial só para tratar dessa alteração legislativa. Eu fiz esse vídeo no ano passado, tá? E aí, você vai ver lá nesse vídeo que lá eu já aponto que existe divergência doutrinária relevante nesse assunto aqui, tá? Mas obviamente não vai cair essa divergência doutrinária na sua prova objetiva. O que cai é a redação que está aqui na lei. E a redação é essa e dá embasamento para considerarmos correta a alternativa E. Perfeito? Com isso, analisamos mais duas questões dessa prova, mas ainda tem mais coisas para vermos. É isso aí e vamos juntos!